Seja bem-vindo ao Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil, direto da maior feira da construção civil da América Latina. Esse é o podcast onde informação, inovação e inspiração se encontram, porque show na obra é com a gente. Olá, está começando mais um episódio do nosso podcast direto do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025, sempre com temas super importantes para você desse grande ecossistema da construção civil. E agora nós vamos falar sobre o marketing na construção civil. E aqui, olha, o marketing é essencial para o sucesso de qualquer empresa, não é verdade? Você já sabe. Na construção civil, obviamente, não é diferente, né? E hoje a gente vai trazer dicas práticas para aumentar o retorno do investimento em marketing no setor. E a gente tem a alegria de receber aqui os engenheiros Lucas Ueno e Lucas Bianchini, da BuildDV, especialistas em marketing na construção civil. Que legal, hein? Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Então, prazer falar com vocês aqui. Bom dia e prazer. Muito bom. Lucas e Lucas. Uhum. Legal, hein? Sempre motivo de piada nas reuniões. Verdade, cara. Mas olha, muito bom. Assim não tem erro, né? Exato. Se fizer a pergunta para um, os dois podem responder já. Bom, eu queria que vocês começassem falando como é que vocês avaliam, né, o cenário do marketing na construção civil atualmente. Cara, eu vou começar puxando essa aqui. Avalio como atrasado. Verdade. Basicamente, a gente conversou aí, acho que umas 1000 empresas já do setor, desde que a gente iniciou aqui o negócio. O que a gente percebeu nesse período? A gente percebeu que enquanto a gente está em outros setores, sei lá, o varejo, eu sempre faço essa brincadeira com o pessoal quando eu estou em reunião. O varejo está ali estamos falando de realidade aumentada para fazer compra, realidade virtual. A gente, na construção, está no momento onde a gente ainda tem que comprovar que a pessoa precisa de um site. Então, a maior parte das empresas, elas ainda não perceberam o tanto de dinheiro que está na mesa de não saber se posicionar. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo de educar muito o setor. A gente vê que o pessoal precisa começar a compreender como construir uma esteira de aquisição de clientes. E a maior dor do setor que a gente vê hoje, principalmente para quem está no início, dependência de indicação e falta de previsibilidade de receita. E é o que a gente vem tentando resolver desde então. Eu vou até complementar essa aqui, que é a questão de não ter nenhum site. Não é uma questão de uma empresa pequena que está começando. Sim. Empresas de 20, 25, 30 anos de mercado, extremamente consolidadas, com equipes gigantes, até no Brasil inteiro. Sim. E aí você tenta acessar um site deles e eles têm, ou não tem nada, ou se tem alguma coisa assim, completamente abandonado e que não transmite nada da história e da autoridade que uma empresa dessa deveria ter. E acho que é um ponto que eles cresceram muito, essas empresas maiores e consolidadas, elas cresceram sem precisar disso porque o mercado era diferente. Sim. Então, hoje que o mercado mudou, a dinâmica mudou e você precisa desse posicionamento, elas não estão se atualizando. Então, a gente vê até gente que está começando a conseguir crescer mais rápido do que essas empresas maiores conseguem, porque elas já estão se posicionando nessa nova dinâmica de mercado. E dentro desse contexto todo aí, dessa dificuldade, quais seriam as tendências que vocês observam? Quais os principais desafios que essas empresas têm para conseguir realmente estar inseridas de forma mais efetiva com o marketing realmente trabalhando a favor do negócio de cada uma delas? Boa. Vou deixar você puxar essa aqui. Cara, vou falar por duas óticas diferentes. Sim. Tendências que não funcionam, eu acho que é o mais importante aqui. Certo. O nosso setor ele já tem esse atraso nativo em si em relação a estar presente no digital. E aí quando o dono de empresa olha para um Instagram, olha para o que está acontecendo, no que ele consome de conteúdo ou que ele tem de hábitos de uso de internet, por exemplo, ele vê podcast, ele vê um anúncio que é mais educativo ou um marketing que é mais voltado a conteúdo orgânico, por exemplo, e ele acha que, beleza, se é isso que está funcionando, é isso que está em alta, eu vou fazer para minha empresa. Só que é muito diferente você fazer um anúncio que é mais orientado ao consumidor, quando você está anunciando uma camiseta ou um cosmético, e quando você está anunciando um serviço de construção industrial. Não tem é água e óleo, né? São Sim. dois mundos completamente diferentes. E aí o que acontece é seguir tendências sem ter essa criticidade de saber, será que é isso que funciona para o meu público, para o meu serviço, para a jornada de compra, que é o meu serviço, é o que a gente vê que mais desperdiça dinheiro hoje em dia de grandes construtoras, de grandes empresas que atendem dentro do setor de prestação de serviços da engenharia e da construção. E aí chega para a gente, assim, de todas as empresas, que não são muitas, que já tiveram experiência investindo em marketing, como eles colocam tudo dentro de uma única caixinha, assim, marketing, menos de 30% tiveram resultados positivos. E aí, pergunta o que vocês fizeram até agora. A gente fez social media, a gente tentou fazer outdoor, a gente tentou fazer anúncio em rádio. Então, assim, são coisas que ou não fazem sentido porque já são muito ultrapassadas, ou coisas que não fazem sentido porque são mais à frente do que deveria para esse setor.
Essas são as tendências negativas que a gente diria. E o que funciona muito bem para... Vamos falar de serviços, né? O exemplo que a gente gosta de dar é assim, quando quebrou o telhado da sua casa, está com infiltração. Qual é o comportamento de uma pessoa nesse cenário? Você vai para o Google e pesquisa, né? Sim. Conserto de telhado em cidade e tal. É ali que você tem que estar posicionado, quando a gente está falando de prestação de serviço. É o teu consumidor que já tem a demanda existente naquele momento. Primeiro passo é isso. Então, a gente sempre vai recomendar para prestação de serviço escolher esses frutos de pessoas que já estão procurando pelo serviço. Depois, nos passos seguintes, quando a gente já saturou e já está dominando essa presença quando alguém pesquisa pelo teu serviço, a gente vai pensar nos próximos passos. De bate-pronto, para 90% das empresas, isso seria o caminho das pedras. Sim. Google Ads, quando alguém pesquisa pelo teu serviço, você garantir que aparece. E ter, né, uma autoridade, ter uma imagem profissional por meio de um site, um perfil minimamente ajeitado ali no Instagram e no Google Meu Negócio, por exemplo. Fechou aí. É os 20% que garantem 80% do resultado. Complementando só uma frase, basicamente começa a pensar em conteúdo depois de você já saturar onde está a tua demanda mais imediata. Eu acho que o público falha muito nisso. Muito, muito. Agora, quem está acompanhando a gente, obviamente, tem toda essa questão cultural, por ser um setor super tradicional, né? Como vocês citaram aqui, estavam acostumados a fazer de tal forma, né? E ficam nesse processo, muitas vezes, de tentativa, erro, alguns acertos, tal, buscando por tendências de consumo próprio e tal. Como é que vocês enxergam a importância, né, das empresas da construção civil começarem a acertar essa mira laser aí para falar diretamente com esse público que os interessa para novos negócios? Cara, você começa a construir previsibilidade a partir do momento que você se posiciona do jeito certo. Então, o que a gente vê quando a gente entra numa empresa, e aí a gente separa pessoal que nunca fez nada, a gente mostra muito rápido que é possível ter retorno. O pessoal que já tentou fazer alguma coisa de marketing é melhor ainda, porque eles sempre tentam com... O povo do marketing que atende o setor da construção civil não entende direito o setor da construção civil. Então é difícil porque eles não conseguem posicionar de verdade. Eles tentam a mesma estratégia que a gente estava falando que não funciona. Então, quando a gente constrói essa esteira de previsibilidade, a gente posiciona com um bom site, com bons anúncios, aparece para quem está no momento de compra, você começa a ter o tempo inteiro chegando essa demanda até a empresa. Então, quando você tem essa demanda chegando na tua empresa, você começa a conseguir planejar teu crescimento. E é o que a gente fala muito para os nossos clientes hoje. Você precisa começar a ter faturamento em aberto para entrar no teu negócio, para você programar suas contratações. Então, o que a gente vê hoje como o principal fator de construir tudo isso é para que a empresa consiga realmente se planejar, crescer, abraçar a demanda que existe no mercado. E é um mercado que hoje, como a gente falou, está atrasado, tem pouca concorrência. Então está muito fácil se posicionar do jeito certo. Posso fazer um adendo? Claro, claro. Falei na minha resposta anterior, Google Ads seria 90% dos casos, mas o Google Ads em si, ele está lá e todo mundo conhece. Só que por que as empresas não conseguem trazer o resultado? É exatamente isso que o Bianchini comentou. O cara que é só da publicidade e do marketing, ele não consegue compreender a dinâmica do nosso setor, que é um setor de serviços muito complexos. Então, etapa de consideração de você contratar uma construção de uma casa. Não é um negócio que você toma uma decisão ali, pum, beleza, é isso aqui, vamos embora, né? Então, é uma jornada longa, existem vários pontos de contato, tem que entender quem é o perfil exato do cliente, quem não é, o que ele pesquisa quando ele está querendo aquele teu serviço e não outros serviços. E aí, mesmo sendo, assim, a empresa pode utilizar o canal certinho, ouviu aqui o que a gente falou e vai lá, Google Ads, faz site, não vai encontrar o resultado tão fácil, porque tem que conhecer o setor. Ontem a gente entrevistou um rapaz aqui, ele é dono de empresa, de projetos de engenharia, e ele está tocando o marketing dele por conta, porque ele conseguiu aprender o que ele precisava do marketing, e aí com o que ele conhece do setor dele, ele conseguiu ter o resultado que ele não tinha tido com 3 outros profissionais que atenderam ele anteriormente. Então, o que a gente diz assim, não adianta você pegar o melhor gestor de tráfego, que é o que o pessoal chama hoje no mercado, que se ele não entender do nosso mercado, ele não vai conseguir ter o resultado. Bom, nas suas palavras, Lucas, numa das primeiras respostas que você deu aqui, você citou aí meios tradicionais de divulgação, né? Vocês acreditam, por exemplo, que os meios tradicionais já não entregam o resultado mais esperado e hoje todo o foco tem que estar na mídia digital? E quais seriam essas estratégias? Você falou de Google e tal, mas teria alguma estratégia específica do digital? Como é que você avalia essa comunicação integrada entre esses meios, o off e o online? Há essa possibilidade ainda ou a gente já vive num momento diferenciado? Vou começar respondendo, mas eu te passo essa bola depois também.
Depende muito do porte da empresa, do momento que ela está e do serviço e público que ela atende. Certo. O erro mais comum é a empresa achar que ela vai fazer um anúncio em rádio que tem um alcance massivo, por exemplo, ou em televisão, outdoor, e o público dela não precisa ser massivo. Ela não é a Coca-Cola, que qualquer pessoa pode ver um anúncio da Coca-Cola e falar, pô, deu vontade de tomar uma coquinha gelada. Cara, faço licenciamento ambiental. Quantas pessoas que vão passar pelo meu outdoor vão saber o que é um licenciamento ambiental? Então, assim, depende muito do tipo de serviço, do tipo de público, em primeiro lugar. Para empresas agora, falando da maturidade, o cara já está mais avançado, já tem uma demanda de aquisição de clientes que para ele está dentro do que ele espera para o crescimento. Aí é hora de fortalecer o branding, aí vamos para ações no off, vamos para eventos, vamos para diversas outras frentes. Faz sentido? Total, total. É realmente a questão de... Se você tem verba suficiente para investir em outros canais, não tem por que não. Mas se você precisa de retorno em cima dessa verba o quanto antes, os meios tradicionais não são os melhores. Certo. Não são mais. Porque você, é realmente como o Lucas citou aqui, você acerta realmente aquele público que você quer atingir, né? Não é tiro de canhão mais, né? É tiro de mira laser agora. É certeiro naquele público que te interessa. Você citou muito bem aqui a questão de ambiental, né, tal, quem está precisando de alguma coisa relacionada a isso, não é todo mundo, né? Então você tem um público muito específico. Bem interessante isso, e fica essa dica importante para você que está acompanhando a gente aí, com 2 especialistas no marketing aqui para a gente conversar. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, como é que as empresas podem utilizar o marketing de conteúdo para atrair e engajar clientes em potencial, oferecendo informações relevantes e úteis sobre seus produtos e serviços. Funciona bem também o marketing de conteúdo para a construção civil? Vou deixar você puxar, eu complemento depois. Vou dar uma resposta que a galera não vai gostar. Não funciona. Para atrair e converter. O exemplo que eu dou que é o mais simples de todos. Uma vez por ano, pelo menos, você precisa de manutenção no seu carro ou uma borracharia para remendar um pneu. Sim. Você segue a oficina que você faz a manutenção do seu carro, você segue a borracharia que você utiliza. Ninguém segue, basicamente. Então, a construção, que é um negócio que talvez você precise uma vez na sua vida, 2, quem sabe, para construir uma casa. Ninguém segue construtora para acompanhar um conteúdo. Pô, nossa, super legal essa construtora. Não existe isso, né? Então, conteúdo para atração de clientes no momento certo, quando a gente fala de construção, não é o melhor canal. Para que ele serve muito legal? Para você passar autoridade e confiança. É como se fosse um portfólio que as pessoas têm o costume, né? Entrou no Google, viu ali um anúncio, beleza, tá, quero saber mais sobre essa empresa aqui, vai para o Instagram e pesquisa se ela existe, se tem bastante seguidores ali, se tem um perfil legalzinho, perfeito. Você passa confiança na etapa que a pessoa já te conheceu. Mas tentar atrair para perfil de construção, e uma estratégia que o pessoal usa, aqueles vídeos virais, assim, de uma piada de pedreiro na obra, ou um negócio... um BO de cliente. Quem que você atrai com isso? É o seu cliente querendo contratar? Não é. Você atrai o pessoal que é da área. Mais pedreiros ou outros engenheiros, esse tipo de coisa que acontece. Não vale a pena, pensando em atração de clientes, utilizar conteúdo hoje em dia. Eu acho que vale a gente fazer um adendo só, por exemplo, um setor como a arquitetura. Sim. Arquitetura, aí conteúdo faz muito sentido. Porque é um negócio que você precisa chamar a atenção do teu público antes de você fazer a venda. É uma venda muito mais de desejo. Só que o que eu acho que vale o pessoal aqui pensar é o serviço que eu vendo, o produto que eu vendo, ele está em que estágio da jornada? É algo depois que a pessoa já tem uma necessidade de compra? Por exemplo, projetos complementares. Nenhum consumidor final vai ficar acompanhando conteúdo de projeto complementar. Mas ele vai acompanhar talvez um arquiteto, vai gerar a demanda por projetos complementares para esse projeto, e esse cara ele tem que estar posicionado no Google que a gente estava falando, porque a hora que tiver essa demanda, ele não vai pesquisar conteúdo por isso, o consumidor. Ele vai buscar uma empresa que execute, ou o arquiteto vai buscar essa empresa que execute para ele também. Então pensa em qual momento da jornada você está hoje dentro da intenção de compra do teu consumidor. Você tem que despertar a atenção nele ou já existe uma intenção? Se existe a intenção, você posiciona nos canais mais imediatos para atrair essa demanda. Se você tem que despertar a atenção, conteúdo funciona muito bem. Mas aí são outros setores, arquitetura, que outro que a gente poderia citar? Incorporadora. Até vale esclarecer, porque sempre que a gente fala construtora, o pessoal até confunde. Porque na cabeça do público final, que não é do nosso setor, construtora é a que entrega o meu apartamento. Mas a gente está falando de incorporação, quando a gente fala desse tipo de coisa que funciona, conteúdo, porque incorporação também, né? A pessoa está no momento de buscar para o apartamento, aparece um negócio que chama atenção, beleza, ela vai prestar atenção, vai seguir, acompanhar.
Quando a gente fala construtoras aqui nesse papo, até deveria ter feito esse disclaimer antes aqui, mas são as construtoras prestadoras de serviço, né? Sim. Então, eu preciso reformar uma casa, ou eu preciso construir um galpão industrial, essas construtoras que a gente fala, quando a gente diz só construtora nesse caso. Bom, e obviamente, como todo mercado, e vocês são especialistas nessa área, né? Foco direto na construção civil, mas boa parte das empresas, quando você fala em investimento em marketing, né? E fazer todo esse trabalho de atração, existe muitas vezes a vontade de quem tem investido do milagre da multiplicação, né? Onde o cara gasta milhões para fazer a obra e tudo mais, tal, e aí ele quer investir pouco muitas vezes e quer o retorno máximo do que vocês podem extrair, que eu acho que é o desafio de todo mundo que trabalha com a comunicação, com o marketing, com a publicidade, propaganda e tudo mais. E eu queria saber de você quais são, como é que as empresas da construção civil, né, até para você dar passar uma dica importante para quem está acompanhando a gente, que for dessa área, né, como é que elas podem mensurar o retorno do investimento, o famoso ROI, né, em marketing, e quais as métricas e indicadores que vocês consideram mais importantes para acompanhar e otimizar as campanhas de marketing? Perfeito. Vamos lá, então. O que a gente conversa com todos os clientes que a gente atende hoje? Não adianta nada a gente fazer tudo isso se a gente não tiver dados para mensurar o resultado que a gente está trazendo. Então, primeiro, você precisa ter um bom sistema para fazer a mensuração do teu funil de aquisição, quando a gente fala de marketing, e o teu funil de vendas. O pessoal às vezes separa marketing de vendas, mas não, é a mesma coisa, você precisa unir os dois. Então, hoje, o que a gente faz para os nossos clientes? Grande maioria, até grandes empresas que faturam ali, sei lá, seus 50, 60, 70 milhões no ano, não tem nenhum sistema de vendas implementado. Então, a gente traz um sistema nosso próprio que a gente desenvolveu e a gente mensura quantas pessoas a gente está atingindo ali nos anúncios, quantos estão acessando o site, por exemplo, desse cliente, quantos estão entrando em contato. Depois disso, a gente entra no funil de vendas da empresa. Então, quantos são qualificados, quantos estão indo para a proposta, quantos orçamentos foram gerados e quantos foram fechados. Então, olhando esse funil completo, a gente começa a chegar na mensuração para ter aquela previsibilidade que a gente comentou. O que a gente olha? Principalmente aqui para a gente é o custo de aquisição de cliente, e ele vem daí a combinação do custo por lead, oportunidade de negócio que chega para as empresas. Então, a gente vai olhar o custo por lead e a taxa de conversão final comercial dessas empresas. Nisso, a gente vai ter o nosso custo de aquisição de cliente. Então, quanto que custa para essa empresa fechar um novo negócio? Junto com isso, a gente tem a mensuração do ciclo de vendas dessa empresa. Então, quanto tempo demora desde que chega um contato até o momento onde ele fecha o negócio? 60 dias, 90 dias, e o ticket médio. Então, a partir do momento que a gente tem o custo de aquisição do cliente, o ciclo de vendas e o ticket médio dos serviços que a gente traz para eles, a gente consegue ver quanto que a gente precisa investir por quanto vai retornar. Então, em linhas gerais, métricas importantes para marketing: custo de aquisição de cliente, custo por lead recebido, custo por contato, e aí entrando no comercial, custo de aquisição de cliente, e depois o quanto a gente está tendo de ticket médio e ciclo de vendas. Com essas 4, a gente consegue determinar muita coisa já. Você falou as coisas boas. E quais os principais erros que o pessoal da construção civil comete em busca desse retorno? Não buscar esse retorno. Explicando melhor essa frase. É um dos poucos setores que a gente conhece que é difícil você convencer a pessoa a investir mais depois que ela teve o primeiro retorno. Normalmente, a pessoa quer investir menos. Então, teve um cliente que a gente trouxe, acho que foi cerca de... Gastou ao todo, acho que uns 45 mil. Voltou, você lembra qual? Era 3 ou 4 milhões, não lembro agora o exato, mas voltou uma obra de 3, 4 milhões. Certo. Qual que foi o output que veio na cabeça da pessoa? Chegamos em 3, 4 milhões com esses 45 mil investidos, agora eu quero reduzir pela metade o quanto estou investindo e chegar em 10. Então, falta essa mentalidade de crescimento, de escala nas empresas do setor. Elas normalmente tiram o pé muito fácil, ao invés de continuar crescendo. Para mim, o que a gente tem que imaginar nesse cenário é uma roda d'água. Quanto mais água você coloca, mais ela vai girar. Só que aí o erro é, beleza, eu coloquei e fechei um, eu quero fechar agora mais, gastando menos, espremer uma laranja ali, em vez de incentivar que essa roda gire. Porque esses retornos, eles são cada vez maiores. Quando a gente está falando de mídias digitais, que tem 2 fatores que diferenciam completamente do offline, por exemplo. É o fato de que você tem um aprendizado que ele vai cada vez se otimizando. É um algoritmo de inteligência muitíssimo avançado. Então, quanto mais tempo você veicula os seus anúncios, a gente tem empresas que estão há 3 anos e pouco, são as que têm o melhor retorno de todos, assim, batendo 171 vezes de retorno sobre o investimento. E aí, quanto mais tempo, é juros compostos, basicamente. Então, tem isso. E tem o segundo fator de que
Quando você vai colocando mais dinheiro, aprende mais rápido, porque você tem mais volume de dados. Então, colocar mais significa mais retorno mais rápido. E fazer o contrário disso é você dar um tiro no próprio pé, no fim das contas. Vou fazer um último adendo só, uma crítica severa. A gente tem como mensurar tudo isso. Muito diferente do offline, agora sim, que vou dar um exemplo aqui. Não sei onde que eu vi aqui na feira, mas tinha um Minion. Contratei um Minion para estar no meu stand. Tá. Como que eu mensuro o retorno que o Minion trouxe para minha empresa? Qual é a escalabilidade do meu investimento em um personagem dentro do meu stand? Então, esse tipo de coisa do offline, ele pode chamar atenção no momento, mas ele é no momento. Quando a gente fala de digital, é escala Sim. e é longo prazo composto. Fazendo um último adendo só Pode nessa falar, questão que a gente falou de colocar água para girar a roda. Também existe o cenário onde a pessoa se empolga demais, que às vezes se você jogar muita água de uma vez pode dar problema. Teve um cliente nosso, excelente cliente, a gente trabalhou muito tempo com ele, ele começou a fechar muita obra, na construtora B2B. A gente teve que pausar o nosso serviço, pausar o contrato com ele, porque ele quebrou em fluxo de caixa. Ele começou a pegar muito serviço, só que ele precisava alocar capital para começar a executar as obras para receber depois. Então, se você também não tem essa noção financeira da tua empresa, um crescimento rápido pode quebrar o teu negócio, porque daí você não tem giro. Então, tem esse cenário onde se você cresce muito rápido e você não se planejou para isso, você quebra no fluxo de caixa. Ou seja, isso é igual remédio. Cada momento, cada grupo que você quer atingir de cliente, você vai utilizar uma solução diferente, né? E nem sempre aquela, como você falou, né? Talvez se você aumentar muito a dose, você vai ter muito efeito colateral aí. Se você diminuir a dose, o problema pode voltar. Então, realmente precisa de um especialista, né, ou de especialistas para ajudarem nesse trabalho, né? Infelizmente, né, o que a gente vê muito é isso, né? Muita gente tentando trabalhar com marketing ou comunicação tal de maneira individual, né? Até pela facilidade de algumas ferramentas, para você mesmo vai lá, tal, tenta fazer tal, e essa coisa de tentativa e erro começa esse ciclo de frustrações, né? Como vocês citaram aí, e aí tem que vir os enfermeiros, os bombeiros aí para ajudar a solucionar esses problemas. Queria que vocês dessem, e daqui a pouquinho já pensassem também, quiser nessa última parte aqui do nosso papo, passar um conselho para os engenheiros, arquitetos, construtoras, incorporadoras, enfim, quem trabalha com construção civil, falar da importância, né, de fazer uma estratégia adequada para se atingir o objetivo que se espera, fazer essa leitura de jogo que é super importante, né? Isso não é uma brincadeira, né? Está envolvido custo, dinheiro, né? Essa questão do retorno. Por favor, com a experiência de vocês, olhando para essa câmera aí, vamos lá. Perfeito. Vou quebrar a resposta em comercial e a parte do marketing você puxa daí, pode ser? Falando de comercial mais direto ao ponto, porque tá tudo junto, o que você tem que pensar sendo um empresário do setor? Dicas rápidas, direto ao ponto, para você fechar mais negócios. Primeiro, chegou a oportunidade de negócio, responde em até 5 minutos. Tem um estudo da MIT que foi feito em 2008, então deve estar pior hoje em dia, que ele mostra que se você demora mais do que 5 minutos para responder, você perde, decai em 100 vezes praticamente a tua chance de fechar negócio. Ou seja, responder rápido te faz fechar mais clientes. Tão simples e direto quanto isso. Outra dica para o pessoal do setor. Para de enviar orçamento por WhatsApp ou por e-mail. Você precisa apresentar a tua proposta ou você vai entrar em guerra de preço. Tem exceções para isso? Tem. Mas confia em mim, quebra teu processo de vendas em mais etapas e faz reunião para apresentar a tua proposta. Senão você vai continuar perdendo, entrando em guerra de preço e não vão fechar com você. Só dessas coisas, você já vai fechar mais negócios começando hoje. E de marketing, passo a bola. O meu conselho principal aqui, eu vou parafrasear o Alfredo Soares, do G4, que diz o seguinte: marketing não é comunicação. Então, a engenharia já tem uma distância muito grande do marketing. E aí o dono de empresa da engenharia vai e tenta contratar um marketing que é mais uma comunicação do que um marketing estratégico, e aí ele se decepciona com resultados e ele acaba achando assim, beleza, marketing não funciona. Você aceitar que marketing não funciona é garantir que a sua empresa está à deriva do mercado, e a qualquer momento ela pode sofrer com não ter demanda suficiente e não conseguir existir mais. Marketing funciona. A nossa missão como empresa é provar para essas pequenas empresas que não é necessário investir milhões para se tornar uma gigante.
só precisa fazer do jeito certo e a gente quer transformar o setor da construção civil, que é marginalizado digitalmente, está atrasado, está abandonado, ninguém sabe atender o nosso setor. A gente é engenheiro, a gente se formou, a gente conhece como é a realidade, já trabalhamos na área e a gente quer mudar esse cenário. Então, a nossa missão como empresa é pegar as pequenas e médias empresas da construção e trazer elas para o patamar que elas precisam. A gente vê hoje muita empresa que não são as melhores tecnicamente, conseguindo fechar ótimos negócios. As melhores oportunidades são empresas que não são as melhores do mercado que estão fechando. A gente quer mudar esse cenário, a gente quer que as empresas boas tenham a visibilidade e alcancem o que elas precisam alcançar por merecimento. Então, assim, não deixa o marketing como uma comunicação ou não aceita que ele não funciona. Contrata quem realmente conhece do seu setor, investe do jeito que vai fazer sentido, que eu te garanto que é o caminho para o sucesso e o crescimento da sua empresa. Muito legal essa sua fala, Lucas Ueno, porque realmente, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, ou ela tem um setor muito bem estruturado, né, porque ela pode ter um setor próprio para isso, dependendo do volume de negócios que ela gera, mas a grande maioria, eu acho que faz essa fusão mesmo, né? Então, você tem um departamento de comunicação que é marketing, aí começa a gerar um pouco dessa salada e não sabe para onde está atirando, mas isso é marketing, isso é comunicação, né? Isso é muito importante, né? Então, assim, procurar especialistas e entender isso, né? A força que o marketing tem em vendas, né? Marketing é mais vendas do que vendas, comunicação. total. E eu acho que tem uma coisa também muito importante, né? Acabar esse preconceito, né? Porque, assim, às vezes os departamentos de vendas e marketing parece que eles vivem num braço de ferro. E não, eles jogam junto, né? Tem que estar em conjunto, né? Dos dois lados, né? Eu costumo brincar, falar pro pessoal que dá a impressão muitas vezes que o departamento de vendas, o comercial, fala assim, aqueles caras que estão lá na sala, não sabem o que está acontecendo no mercado, eu que estou aqui na rua, eu que estou vendo o que está acontecendo e tal. E da outra forma, pô, esse pessoal que está lá não entende o que a gente está querendo passar para eles, não tem estratégia e tal. Eu acho que ao invés de ficar nesse movimento de criticar um setor ao outro, acho que eles deviam dar as mãos e se unir para juntar forças, né? Para potencializar um negócio, não é isso? E vocês que trabalham com isso percebem muito esse tipo de dificuldade, não é? Total. Não tem comunicação entre esses dois departamentos muitas vezes, ou às vezes ainda existe uma mistura de que o marketing faz a venda, mas não entende do produto, então às vezes é uma seara que é difícil. E a gente poderia entrar num negócio que poderia ser um papo para outro podcast inteiro, que é sistemas, às vezes, de remuneração da empresa. Também, se o vendedor não recebe mais por vender para mais clientes, ele não quer mais trabalho de lead chegando na empresa. Sim. Então existe toda essa seara de que, às vezes, o sistema de remuneração da empresa está errado. Então é uma briga grande e às vezes também o marketing não entende que não é views, não rios que vai trazer cliente. Então tem que ter esse diálogo constante, tem que ter o dono dessa empresa puxando para frente para unir esses setores. A gente tenta fazer o nosso papel nas empresas que a gente atende de mostrar cada uma dessas coisas, mas ainda é difícil, Eu não sei se a gente esqueceu de abordar alguma coisa aqui, se vocês quiserem fazer mais alguma colocação, fiquem à vontade e aproveitem para passar também os canais para entrar em contato com vocês, para saber mais aí sobre o trabalho que a BuildEV faz, para as pessoas poderem entender um pouco mais dessa relação harmoniosa que precisa existir entre o marketing e a construção civil. Perfeito. Deixando um recado aqui para você, meu querido empresário da construção civil. Capacidade técnica não garante que você vai vender mais. Você precisa aprender a mostrar o seu produto para o mercado. Tem gente que entrega um serviço muito pior do que o seu, que está vendendo a rodo porque aprendeu a vender, aprendeu a ser um empreendedor de verdade, empresário de verdade. Então você precisa se desenvolver nisso. Algum recado adicional? Pessoal, a gente faz muito conteúdo educativo. Apesar de que a gente falou aqui que não é o que atrai e vai... Não, a gente faz conteúdo educativo porque a nossa missão é mudar o nosso setor. Sim. E a gente tem diversas pessoas que acompanham o nosso conteúdo e quando a gente conversa depois numa reunião, eles agradecem muito pelo que a gente está postando por lá, que não tem intuito comercial nenhum. Então acompanhem, vai aprendendo um pouquinho do dia a dia, que pelo menos uma coisa ou outra você vai usar para o seu crescimento aí, sua jornada de marketing na sua própria empresa. O nosso Instagram é _BuildV. Não sei se vai dar pra conforme está escrito aqui. Build de construir e um V no final. _BuildV. E nos vemos por lá, a gente sempre responde todas as dúvidas, a gente marca a reunião para trocar ideia, a gente está aqui realmente comprado com essa missão de transformar o nosso setor. Pode contar com a gente. Muito bom, e dessa forma a gente finaliza mais esse episódio que falou sobre marketing e construção civil, dicas práticas aí para aumentar o retorno de investimento. Procure especialistas, hoje a gente teve uma aula aqui com esses dois engenheiros, o Lucas Ueno e o Lucas Bianchini. São engenheiros, mas especialistas em marketing para construção civil, ou seja, eles sabem do que eles estão falando aqui.
Para mais informações, segue eles aí nas redes sociais e a gente se fala num próximo episódio do nosso podcast especial direto do estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Esse foi mais um episódio do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil. Aqui, a construção civil é protagonista, com histórias, soluções e destaques do setor. Se tem novidade na construção, tem na Feicom. Fique por dentro de tudo nas redes oficiais, @Feicom Oficial e @Pedreiro Top Brasil. Até a próxima!